Olá, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim. Eu já estava com saudade de aparecer aqui nesse cantinho do Reflita Comigo para trazer uma história bíblica para nós aprendermos juntos algumas lições práticas para a gente colocar na nossa vida no dia a dia. A Bíblia é um livro fidedigno e a prova disso é que ela mostra várias histórias, relatos de pessoas que viveram aqui em determinada época desse mundo e que acertaram e que erraram. Ela não mostra e só relata histórias de vidas de pessoas que tudo correu bem, que tudo deu certo, ou que eram pessoas boas e perfeitas. Não, não. E hoje eu vou trazer o relato de uma pessoa que o nome dela não é dito na Bíblia. Refere-se ela como a mulher de Sunem. Sunem era uma localização onde ela morava. E a Bíblia relata isso, essa história, para a gente refletir em 2 Reis, no capítulo 4. Mas antes de nós refletirmos, eu quero dizer a você, se você gosta de assistir os conteúdos do meu canal, dos louvores, das histórias do Reflita Comigo, na Bíblia, inscreva-se, coloque um gosto aí, comente, e eu quero agradecer o pessoal que comenta sempre os meus vídeos, é muito bom para o engajamento do canal, para mais e mais pessoas conhecerem esse conteúdo simples que eu coloco aqui, mas um conteúdo de esperança, um conteúdo de paz e sobretudo de amor a Deus. Então vamos lá. Tá, em 1 Reis, aliás, 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8. Acompanhe comigo aí na tela que vai estar a descrição e eu vou ler numa versão bem simples para que você possa entender bem a história e eu vou parando em determinado momento para nós tirarmos as lições. A versão é da Bíblia Viva. A partir do verso 8 do capítulo 4 diz assim: certa vez, Eliseu, que era um profeta, passou por Sunem. E uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, parava para almoçar ou jantar. Um dia, essa mulher sunamita disse ao marido: sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa de quando em quando é um santo profeta. Vamos fazer um quarto para ele lá em cima no terraço? Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um lampião. Assim, quando ele passar por aqui, terá um quartinho para descansar. Concorda? E assim fizeram. Uma vez, o profeta passou por ali e subiu ao quarto para descansar. Então, ele chamou seu criado Geazi e disse: Geazi, procure a dona da casa e diga-lhe que eu quero falar com ela. Quando ela chegou, ele disse ao criado Geazi, diga-lhe que nós lhe somos gratos. Ela tem sido muito bondosa conosco. E pergunte a ela o que podemos fazer em sinal da nossa gratidão. Se precisar de algum favor do rei ou de algum comandante do exército, pode nos procurar, que tudo faremos por ela. Mas a mulher respondeu que tudo estava bem com ela. O que podemos fazer por ela? Perguntou ele a Geazi logo depois. Então, Geazi, depois de pensar um pouco, lembrou: meu senhor, essa mulher não tem filhos e o marido dela já é velho. Vá chamá-la outra vez, Eliseu, disse ao criado. Quando ela chegou, parou à porta do quarto do profeta, enquanto este lhe falava: mulher, escute bem, daqui a um ano, mais ou menos por essa época, a senhora vai ter um filho em seus braços. Uau! Ela, não querendo acreditar, exclamou: por favor, homem de Deus, não fale uma mentira dessas. Tudo, porém, aconteceu conforme Eliseu havia dito. No ano seguinte, na época anunciada, a mulher sunamita teve um filho. Até aqui nós temos uma lição lindíssima para aprender. Você tem sido hospitaleiro? Você tem sido uma pessoa que abre as portas da sua casa para receber as outras? Você tem se preocupado com as pessoas que precisam de um lugar para ficar, para dormir, que passa de viagem pela sua cidade? Sabe, essa mulher se preocupou. Essa mulher reconheceu que aquele homem era um homem diferente, um homem que fazia o trabalho de Deus na terra, um profeta, e que precisava de um lugar para ficar, para descansar das suas viagens ali pelo local onde ele passava, E então, ela sendo hospitaleira, exercendo esse dom que Deus lhe deu, o Senhor retribuiu a ela com um presente grandioso,
com algo maravilhoso, da qual ela imaginava que nem mais teria na vida, que era um filho. Continuando a história, entretanto, todavia e contudo, no verso 18 diz assim: Um dia, quando o filho já estava mais crescido, ele saiu para visitar o pai, que trabalhava na colheita com outros homens. Queixou-se que a sua cabeça doía e logo estava gemendo de dor. O pai disse a um dos seus empregados: Leve-o depressa para casa, a sua mãe. Ele levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas o menino piorou e lá pelo meio-dia estava morto. A mãe aflita levou o corpo do filho para o quarto do profeta, o deitou na cama, saiu deixando a porta bem fechada. Foi depressa procurar o marido e pediu que lhe preparasse logo uma jumenta, pois tinha de ir procurar o profeta e voltar depressa. Mas por que tem que ser hoje? Perguntou o marido. Hoje não é dia de festa religiosa, nem o dia de descanso. Porém, ela respondeu: tem de ser hoje e é muito importante. Assim, ela colocou os arreios na jumenta, montando, saiu depressa. E disse ao seu criado: Não quero parar em lugar algum, nem mesmo para descansar, disse ela ao criado que o acompanhava. Vamos parar ou andar mais devagar, somente quando eu disser. Quando se aproximava do Monte Carmelo, Eliseu, que lá estava, avistou a mulher que subia e disse: Geazi, veja quem vem lá. A sunamita, a mulher de Sunem, aquela que nos dá boa hospedagem sempre. Corra, Geazi, e vá encontrá-la. Pergunte a ela se aconteceu alguma coisa. Veja se o marido e o filho vão bem. Mas a mulher nada contou ao criado. Respondeu que tudo ia muito bem e continuou o caminho até chegar onde estava o profeta. Outra lição. Num tempo e numa sociedade onde se fala tanto em gerenciamento das emoções, essa história tem um relato incrível de uma pessoa que soube de fato gerenciar sua emoção. Mas há algo mais importante do que isso, do que simplesmente gerenciar a emoção do que estava acontecendo. O seu filho morreu, estava morto, que a história diz isso. Ela não se desesperou, ela não foi chorando, correndo e clamando, falando para os vizinhos ou até mesmo para o seu marido. Ela pensou assim: eu vou me preparar e vou falar com quem um dia, através de Deus, foi usado por Deus para me dar esse filho. Eu vou queixar-me com quem de fato pode resolver o meu problema aqui. E o problema não era qualquer problema, era um problema sério. O filho do qual ela imaginava nem ter, e agora já era feliz, não é? Já experimentava aquele amor de ser mãe, e esse filho morre. E ela pensou: eu tenho que falar com quem? Com o profeta, que é o único que pode resolver o meu problema. Ela teve fé e ela não se queixou para pessoas que não podia resolver o seu problema. E isso para mim é formidável, porque hoje a gente tem muita essa questão de algo nos acontece, correr para queixar, correr para falar com a mãe, com a irmã, com a melhor amiga, ou seja lá para quem. Ou para o pastor, ou para alguém que a gente acha que é bem cristão e que pode nos ajudar, sabe? Nós não temos o foco de correr para quem de fato pode resolver o nosso problema. Depois que eu li essa lição, essa história, eu sempre faço esse exercício. Senhor, eu posso até contar para alguém alguma coisa que me aconteça, mas de primeiro lugar eu preciso dobrar o meu joelho e contar para quem de fato pode resolver o meu problema. Porque as pessoas ao nosso redor, por mais que elas nos amam, elas não podem resolver as coisas que nos acontecem. E diante dessa situação aqui, maior ainda, ela foi, a hora que o criado foi ter com ela falou que ia tudo muito bem. Ela não mentiu, mas ela não queria falar para ele porque ele não resolveria o problema dela. Então, olha, estava tudo bem. Mas por que não estava tudo bem? Ela respondeu que estava tudo bem. A questão é que estava tudo bem porque ela estava indo falar com quem ia resolver o problema dela. Então estava tudo bem.
Mas vamos continuar. Então, curvando-se até o chão, abraçou os pés do profeta e chorava. Ao ver isso, Geazi quis tirá-la dali, mas Eliseu lhe disse: Deixa, Geazi, esta mulher está sofrendo muito e o Senhor ainda não me revelou a causa do seu sofrimento. Ela então falou: Ó Senhor, o Senhor falou que eu ia ter um filho e eu lhe pedi que não mentisse para mim. Agora veja o que aconteceu. Ali ela como se tivesse reclamado uma promessa. Olha, eu nem pedi, me deste um filho e agora olha o que aconteceu. E Eliseu, compreendendo o que havia acontecido, disse a Geazi: Ande depressa, pegue o meu cajado e vá sem parar pelo caminho até a casa dessa mulher. Toque o rosto do menino com o meu cajado. Porém a mãe do menino exclamou: Não, não, meu senhor. Prometi diante de Deus que só voltaria para casa levando o profeta. Portanto, daqui não irei sozinha. Então Eliseu acompanhou a mulher. Eu vou terminar de contar para você a história, mas você viu que determinação de uma pessoa que de fato tem fé, de uma pessoa que tinha certeza que ele poderia resolver o problema e só ele poderia resolver o problema. E aqui tem um exemplo perfeito da nossa vida diante de Deus e diante das circunstâncias e das situações que nos acontecem. Só Ele pode resolver os nossos problemas. E nós não podemos deixá-lo de reclamar as promessas da palavra, deixá-lo em paz, digamos em paz, enquanto Ele não resolver o nosso problema, porque só Ele pode resolver. Nada na Bíblia é escrito por acaso. Essa história quer me ensinar, quer te ensinar. E então o profeta foi na casa daquela mulher. Chegou lá, ele orou a Deus, deitou por cima do corpo dessa criança 7 vezes, orando e suplicando para que Deus fizesse esse milagre de ressuscitar. E Deus ouviu a oração e o clamor, não só daquela mãe, mas também do profeta, utilizando o profeta como instrumento para tornar voltar à vida daquela criança. E depois, quando o menino estava vivo, ele pegou no menino e entregou a sua mãe, que com certeza deu saltos de alegria. Aí sim, ela pôde, isso não está relatado na Bíblia, mas eu imagino, aí sim ela foi contar a bênção para as pessoas. Conte bênçãos para as pessoas. Leve os seus problemas para Deus, porque só Ele pode resolver. Não confie em seres humanos falhos, que também têm problemas como nós. E muitas vezes a gente vai reclamar para as pessoas e fica pior do que se não tivesse falado nada. Não sei se você me entendeu. Mas muitas vezes as pessoas não têm uma palavra de esperança, não têm uma palavra de ânimo para nos dar. E Jesus e Deus, a Bíblia, sempre tem essa palavra, sempre tem a solução. Confie em Deus, que o Senhor nos ajude a pôr em prática esses relatos tão maravilhosos que existem na sua palavra. Um beijo para você e até o próximo vídeo.